Essa já é a tentativa 5.987 de gravar esse vídeo, mas eu não vou desistir agora, eu tenho fé que vai dar certo. Escuta essa história. Imagina que você fez 40 anos e depois que você soprou a vela de aniversário, simplesmente a sua visão ficou muito pior. Claro que essa é uma brincadeira, mas isso acontece com muitas mulheres que passam dos 40 anos. Vamos descobrir por que acontece? O que a gente vai fazer para melhorar? Hoje você vai ter uma verdadeira aula sobre o que acontece na saúde ocular da mulher com mais de 40 anos. Vamos lá? Então, por que vale a pena a gente estudar e entender o que acontece com os nossos olhos depois dos 40 anos? Porque muitas mulheres começam a ter alterações em relação aos seus hormônios em diferentes partes do corpo. Tem mulher que tem fogacho, que são aqueles calorões, tem mulher que vai ter uma alteração na visão. Então, se você já ouviu falar e se você já souber sobre isso, fica mais fácil de você conseguir procurar uma ajuda e melhorar. Bom, se você ainda não me conhece, seja bem-vinda. Meu nome é Roberta Filgueiras, eu sou médica ginecologista e pós-graduada em nutrologia, mãe, e eu amo falar sobre saúde da mulher. A gente já tem no Instagram uma comunidade grande de mulheres que aprenderam a dominar o ciclo menstrual, que aprenderam a preparar o corpo para a gravidez, engravidar de bebês bem saudáveis. E agora a gente está partindo para um outro momento que é entender as alterações que acontecem principalmente na perimenopausa depois dos 40 anos, porque também é o momento em que eu estou vivendo agora. Então senti no meu coração de falar mais sobre isso com vocês, apesar de já atender muitas mulheres no consultório nessa faixa etária e com algumas queixas semelhantes dessa condição da nossa vida. Só para você entender a diferença entre perimenopausa e menopausa, assim, muito rapidamente, você conseguir identificar em qual período da vida você está, quero te falar que a menopausa e a perimenopausa são coisas diferentes. A peri, na verdade, ela é um período de transição entre a sua vida reprodutiva e a vida não reprodutiva, ou seja, entre o momento que você pode engravidar e o momento que você já não pode mais engravidar. E ela vai acontecer 10 anos antes do momento em que a mulher entrar na menopausa. E esses sintomas desse período, eles vão ser muito diferentes, porque é como se a gente fosse subindo uma escadinha. O sintoma que acontece logo bem no inicinho, 10 anos antes da menopausa, é muito diferente do sintoma que pode acontecer um ano antes da menopausa, 6 meses antes da menopausa. Então, as mulheres vão ter, primeiro, sintomas diferentes, umas mais, outras menos, umas sintomas mais ginecológicos, outras neurológicos, outras cardiovasculares, enfim, cada uma vai ter um grupo de sintomas diferentes, algumas não vão ter sintomas perceptíveis, mas elas realmente sofrem também o impacto da alteração hormonal. Esses sintomas eles vão mudando ao longo do tempo, como a gente já falou, e quando me perguntam assim, tá bom, Roberto, eu entendi que é uma fase e tudo mais, mas com quantos anos isso começa mais ou menos? Como a idade média da menopausa na mulher brasileira é em torno de 50 anos, a gente vai colocar aqui essa perimenopausa 10 anos antes, então aí uns 40 anos aproximadamente. É claro que isso é muito individual. Vai ter mulher que vai entrar na perimenopausa aos 47, vai ter mulher que vai entrar na perimenopausa mais cedo, porque vai ter uma menopausa mais precoce, né? E a menopausa, ela não é uma fase, como todo mundo diz. Ela é uma data. Ela é a data de aniversário de 1 ano da sua última menstruação. E ela é um marco importante na vida da mulher, não só porque ela marca realmente de vez que você está no fim da sua vida reprodutiva, na sua capacidade de gestação, mas principalmente o que eu mais gosto, ela marca essa transição na nossa vida social. O papel da mulher fica diferente, muita coisa muda na vida dessa mulher e a gente precisa falar e entender sobre isso, tá? E mesmo que mulheres tenham muito sintoma na perimenopausa e também na menopausa, em algum momento da pós-menopausa, essas mulheres tendem a ter uma estabilidade nos sintomas, com ou sem reposição hormonal. É claro que os impactos da baixa hormonal, eles acontecem mesmo que as mulheres não tenham sintomas, tá? Então isso é importante ficar claro. Mas vamos entender o que acontece no nosso corpo nesse momento de perimenopausa, no momento de transição. O que acontece aqui não é uma baixa de hormônio, mas uma flutuação hormonal, uma oscilação dos nossos hormônios. Nós começamos a ter menos folículo dentro dos nossos ovários, e são os nossos ovários que são os produtores de hormônio, mas ainda tem um pouquinho de folículo ali. Então, na hora que a cabeça manda o comando para o ovário, às vezes ele consegue responder bem, às vezes ele não consegue responder bem. Então, essa flutuação, principalmente de estrogênio, mas também de progesterona,
é que faz com que esse período seja chamado por muitas pessoas de caos hormonal. Eu gosto de chamar de montanha-russa hormonal, porque caos às vezes traz essa sensação de tudo muito ruim, né? Mas a gente também pode olhar para esse caos lembrando que a ordem e o caos ambos são necessários para o crescimento. E aqui não ia ser diferente. E é claro que a gente tem receptores para esses hormônios em todo o nosso corpo. E também nós temos nos nossos olhos. Por isso que nós vamos ter alterações na nossa visão depois dos 40 anos, né? Ao longo desse caminho aí da nossa perimenopausa. Então, é claro, muitos hormônios vão influenciar a nossa visão, mas o estrogênio vai ser um hormônio importante. Então, o que ele faz pela gente? Ele mantém a integridade da superfície do nosso olho, mantém a correta quantidade e qualidade da produção da lágrima, protege o olho contra inflamação, mantém a elasticidade do tecido. Você já percebeu que quando a gente começa a envelhecer, o cabelo fica diferente, a pele fica diferente, o tecido lá da pepeca fica diferente e o olho também fica diferente. Ele ajuda a regular a pressão dentro do olho e ele tem um efeito protetor também da nossa retina. E as principais mudanças que acontecem na nossa visão nesse período, na verdade, elas podem ser múltiplas, né? Até um período lá de envelhecimento, ou um período de mais idade, 60, 70 anos, mas a gente tem algumas principais aqui. Então, a síndrome do olho seco, a mulher pode ter visão embaçada, presbiopia, que é aquela dificuldade em focar de perto, sensibilidade aumentada à luz, que é a fotofobia, o olho mais cansado, mais irritado, blefarite, que a gente já vai ver o que é. Então, vamos começar com 3 principais mudanças, que são as mudanças mais frequentes, tá? E as mudanças que mais acontecem na mulher na perimenopausa. Então, a primeira delas é a síndrome do olho seco. O que é isso? A gente sabe que a nossa lágrima ela não é formada só de água, ela é formada de água, de muco e formada de gordura. A gordura, ela impede que a lágrima evapore muito rápido e esse muco faz com que a lágrima seja dispersada por todo o olho. Isso traz um conforto e uma proteção para o nosso olho. Mas nós temos receptores de estrogênio nas glândulas que produzem lágrima e nas glândulas que produzem essa gordura. E quando o estrogênio começa a flutuar, essas glândulas também sofrem. E elas fazem com que essa lágrima, essa produção lacrimal, ela seja modificada. Isso traz para a mulher uma sensação de areia no olho, parece que ela pisca e tem um corpo estranho, tem alguma coisa dentro do olho. Com isso o olho arde, o olho queima, pode coçar, pode ficar vermelho. Ela pode começar a lacrimejar na tentativa de deixar esse olho mais lubrificado. Às vezes a visão fica muito embaçada e só melhora depois que a mulher começa a piscar mais. Ela tem mais sensibilidade à luz, mais dificuldade de usar lente de contato, porque a lente de contato já é, muitas vezes, para algumas mulheres, um fator mais irritativo no olho. Tem dificuldade de ficar em ambiente com ar-condicionado, com vento muito forte, ou ambientes muito secos. Então, a gente vê Brasília muito seco, as mulheres sentem mais um desconforto visual. Tem uma piora dessa visão no final do dia e do olho seco, né, mais ressecado no final do dia. E muitas têm dificuldade de ler por períodos prolongados. Por quê? Porque está mais difícil de focar, o olho está mais seco, então fica mais doloroso, tá? E aí, quando essa mulher tem essa síndrome do olho seco, a primeira coisa a mudar é o teu ambiente, o que você faz ali no teu ambiente. Então, vê se você está tempo demais no celular ou no computador, tempo demais em ambiente muito seco. Então, se você tiver, usar um umidificador de ambiente pode ajudar muito. Se hidratar mais, é fundamental que você beba água, a gente esquece, né? Se for o caso, usar lágrimas artificiais, que são colírios de lubrificação, colírios lubrificantes. E aí é fundamental aqui, gente, que você visite o seu oftalmologista. A gente precisa incluir o oftalmologista como um profissional de rastreio da mulher. A mulher precisa enxergar bem, ela precisa ser rastreada nessa fase, tá? Então visite o seu oftalmologista, mesmo que você não use óculos ou que você não tenha grandes questões no olho, mas para que ele veja e te examine e faça um tratamento preventivo contigo, tá? E aqui a gente tem alguns suplementos que também ajudam, mas lembrando que o suplemento ele é um complemento. E se você quiser saber mais sobre como suplementos, vitaminas, fitoterápicos, modificação do estilo de vida pode melhorar a sua vida em algumas questões, não só nas questões oftalmológicas da mulher de 40 anos,
eu preparei um e-book que se chama Um Guia para Ser Naturalmente Plena. E ali, esse é um livro muito robusto, um livro de consulta para você ter na sua vida toda. É um livro que vai te trazer o melhor do que você pode fazer em termos de suplementação, fitoterapia, modificação de estilo de vida para ser mais saudável, para ter uma vida mais leve e uma vida mais plena, com mais saúde. Vou deixar o link aqui na descrição dos comentários para que você conheça. Então, vamos lá. O segundo ponto importante, que é muito comum, é a presbiopia. Presbiopia é aquela vista cansada que a gente chama popularmente, né? Ela é a perda da capacidade de a gente conseguir focar alguns objetos. E isso acontece porque tem algumas estruturas no nosso olho, principalmente o cristalino, que é como se fosse uma lente de uma máquina fotográfica que faz esse foco, ele começa a ficar com uma elasticidade diferente por causa da alteração do estrogênio. E essas alterações, elas fazem com que a gente consiga, com que a gente, na verdade, não consiga fazer esse foco direito, porque a musculatura que ajuda o cristalino também fica pior, fica menos fortalecida. Então, não é só o músculo da sua perna que fica ruim, mais fraco quando você tem mais de 40 anos, mas a parte do olho também. Isso faz com que, muitas vezes, as mulheres ficam com aquele braço curto, né? Não consigam focar e precisem esticar mais o braço para poder enxergar melhor. Tá? Então, os sintomas são precisar afastar o celular ou o livro para conseguir ler de perto, muita dor de cabeça após leitura, porque nessa tentativa de focar a visão, muitas vezes a mulher fica com muita dor de cabeça, fadiga, cansaço no olho, principalmente ao final do dia, ou principalmente depois de usar muito computador ou muita tela, necessidade de mais luz para ler, e dificuldade de focar a visão quando a gente faz uma transição entre ler de perto e olhar de longe, tá? Então, essa transição, olhou para lá, olhou para cá, fica muito mais difícil na mulher que tem a vista cansada ou a presbiopia, né? Então, o que a gente faz se começou a perceber que está com dificuldade de focar a visão? Primeira coisa é esperar um pouco, tá? Ver como é que vai ficar essa acomodação para ver se você vai precisar de óculos agora ou não. Tá? Segunda é, de fato, ir no seu oftalmologista para que ele te examine e veja qual é o melhor momento para introduzir o óculos, se for o caso. A segunda é se manter hidratada, gente. A gente precisa melhorar essa qualidade da hidratação. Não esquece disso, isso é muito importante, tá? E o terceiro ponto que eu quero falar com você aqui é a blefarite. Blefarite é uma inflamação que a mulher pode ter na pálpebra. Então, às vezes fica aquela bolinha aqui ou uma vermelhidão em toda a pálpebra e ela é muito comum na perimenopausa. Às vezes acontecer em um olho, às vezes acontecer nos dois olhos, tá? Então, ela é comum porque lembra aquela glândula que eu falei lá no início que produz uma gordura, um óleo para não deixar a lágrima evaporar muito rápido? Então, essa glândula fica alterada. Então, a consistência dessa gordura também fica alterada e há mais entupimento dessa glândula e mais possibilidade de fazer essa inflamação ali nessas glândulas, tá? Então, a pálpebra fica mais vermelha, mais inchada, pode coçar, pode ficar com aquelas crostinhas, como se fosse uma caspinha aqui perto dos cílios, sensação de queimação, às vezes perda do cílio, conjuntivite recorrente, tá? Então, aqui é importante você prestar atenção também à limpeza do seu cílio. Nós, mulheres, usamos muita maquiagem, usamos muito rímel, então isso também pode ajudar a causar mais irritação nessa área do seu olho. Muitas mulheres hoje também botam aquele cílio postiço, isso faz um acúmulo de ácaro, então isso também piora a sua possibilidade aqui de visão, né? Então isso pode trazer alguns desconfortos para você. Então lembre de lavar sempre o olho, tirar bem a maquiagem, fazer essa higiene correta, uma massagem no seu olho, para que você não seja acometida aí com a blefarite, tá? E eu quero trazer para vocês aqui alguns alimentos que a gente pode usar para melhorar globalmente a nossa visão. Então, eu sou muito a favor da gente usar a alimentação como uma estratégia, como um pilar da boa saúde. Então, a gente vai usar, sim, ferramentas importantes, como remédios, como suplementos, como fitoterápicos, isso é muito interessante, mas a gente tem que lembrar dos pilares básicos e a alimentação é um desses pilares básicos. Então, a gente tem alguns grupos aqui alimentares que são legais da gente começar a consumir, tanto porque tem alguns que têm substância como a luteína,
astaxantina, que são substâncias que vão agir como antioxidantes para a nossa parte oftalmológica. Então, muito vegetal verde escuro, e aí é bacana porque eles trazem para a gente também cálcio, que a gente precisa nessa fase. Então, couve, espinafre, brócolis, couve de Bruxelas, ervilha, sugiro que vocês printem essa tela, tá? Alimentos ricos em vitamina A, que são aqueles alimentos mais coloridos, mais alaranjados ou mais avermelhados. Então, cenoura, abóbora, manga, mamão, batata doce roxa, maravilhosa, riquíssima, gema de ovo, inclusive uma excepcional fonte de proteína e também uma fonte de colina para a nossa cognição. Alimentos ricos em vitamina C, e aqui eu quero chamar a atenção nessas frutas cítricas para uma frutinha amazônica que eu não sei se você já ouviu falar, que chama camu-camu. É muito interessante porque ela tem muitas vezes mais vitamina C do que as outras frutas. Então, facilita a nossa reposição através da alimentação. Você pode usar esse camu-camu comendo ou, como eu uso aqui em casa, que é um pozinho em que eu misturo, faço tipo um shotzinho e aí fica mais fácil de tomar, tá? Alimentos ricos em vitamina E, nozes, amêndoas, sementes de girassol, abacate, azeite de oliva, semente de girassol, inclusive a gente usa no ciclo das sementes, né? Para quem já me ouviu falando sobre isso, é uma semente muito interessante de nós usarmos. Alimentos ricos em ômega 3, e aqui o ômega 3 ele não vai ser importante só para a saúde ocular, mas para a nossa cognição também. Então, a sardinha é um alimento barato, fácil, é um peixe com pouca contaminação, atum, salmão, linhaça, que é outro alimento que vocês precisam ter em casa, é um alimento amigo da mulher. Então, usem na fruta, usem em sopa. A linhaça é muito interessante de ser usada, porque tem inclusive fito-hormônios, que a gente vai falar em outra oportunidade. Chia, arenque, nozes. Alimentos ricos em zinco. O zinco também é fundamental tanto para nossa composição de colágeno, como também para o nosso sistema imunológico e outras cadeias que a gente tem aí incríveis e necessárias dentro do nosso metabolismo. Então, carne vermelha, aves, feijões, grão de bico. Grão de bico também é uma fonte proteica muito interessante, sem ser uma fonte de proteína animal. E os alimentos ricos em antioxidantes, que são super amigos dos nossos olhos. E aí, nesse grupo, eu quero chamar a atenção para vocês aqui para o cacau, porque o cacau não é chocolate, tá? É o cacau. O cacau, além de ser uma fonte riquíssima de antioxidante, ele também traz algumas substâncias, como a teobromina, por exemplo, que agem também na modulação da nossa ansiedade, do nosso humor. Então, é uma substância muito interessante aqui, inclusive, se você quiser trocar o café pelo cacau, tá? Então, era isso. Eu queria falar com vocês sobre essas 3 condições que são as mais prevalentes, as que mais aparecem na mulher depois dos 40 anos, mas é claro que outras condições podem acontecer e é importante que vocês procurem sempre o oftalmologista junto com o ginecologista de vocês. O gineco é fundamental, mas o oftalmologista também tá? E se tem a alteração súbita, aguda da sua visão, procure imediatamente, porque isso pode ser alguma questão, alguma condição de saúde mais grave, beleza? E além disso tudo, por que eu falei para vocês que vocês precisam também fazer essa consulta com o ginecologista? Porque a terapia de reposição hormonal, ela também é uma ferramenta de auxílio muito importante para a saúde oftalmológica da mulher. Porque se a mulher tem condição e tem indicação de fazer uma reposição hormonal e uma boa reposição hormonal, ela vai ter uma melhora dessa saúde oftalmológica também, tá? E a gente precisa prestar atenção aqui também nas doenças crônicas ou nas doenças sistêmicas que também afetam a saúde dos olhos, como por exemplo o diabetes, que é mais comum das mulheres com mais de 40 anos ou das mulheres que já estão lá na menopausa de terem mais doenças relacionadas a essa parte metabólica, como o diabetes. Então, o diabetes é uma causa de alteração visual, a hipertensão também e as doenças autoimunes, que infelizmente são mais comuns nas mulheres também, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido vocês. Convido a todas a se inscreverem aqui no canal e me seguirem também lá no Instagram, que a gente tem muita coisa bacana. E vou deixar aqui o link do Guia para você ser naturalmente plena, que é um livro muito completo para você ter aí na sua casa para sempre e que vai te dar a oportunidade de conhecer outras ferramentas que vão melhorar muito a sua saúde. Um beijo, tchau, tchau!